Olá, gurizada, tudo bem? Como é que vocês estão? Todo mundo tranquilo? Todo mundo bem? Então vamos lá. Professor Afonso mais uma vez aqui agora na aula 7 de Física D, rapaziada, na parte de ótica. O que a gente fala hoje? A gente fala sobre reflexão total, que não tem como eles cobrarem de vocês reflexão total no vestibular sem falar desse carinha, fibra ótica. Então, se você está acompanhando pela tua apostila, já grife lá reflexão total e fibra ótica, que eles vão citar esse negócio, eles vão falar disso, certeza. Bom, primeiro vamos lembrar rapidinho o que é a reflexão da luz. Reflexão da luz, basicamente, acontece quando a luz passa de um meio para outro. Então, vamos pegar o exemplo mais básico que a gente tem, superfície de separação, ar e água. Então aqui, ó, superfície da piscininha, beleza? Aqui, ó, você queria estar na piscininha? Não pode, tem que estar dentro de casa. Então, ó, superfície da piscininha. Você tem o ar aqui e a água. Vamos imaginar que a gente tem uma lâmpada dentro da piscina, lá na água. Ai, Afonso, por que não está fora? Senão o exemplo não dá certo. Então tem que ser aqui, tá? Tem que ser dentro da água. O que acontece com a luz que sai dessa lâmpada? Ela vai passar pela água, aonde tem mais matéria, mais difícil, o meio é mais refringente. E ela vai sair da água e ir para o ar, aonde tem menos matéria, o meio é menos refringente. O que acontece nessa situação? Vamos lá. Lembra que a luz é uma onda eletromagnética, que ela não gosta muito de interagir com matéria? Então, quando a luz passa da água para o ar, a velocidade dela vai aumentar. Por que a velocidade dela aumenta? Porque o índice de refração, então vamos lembrar disso daqui, ó. O índice de refração, que é a dificuldade da luz se propagar no ar, ele é menor do que o índice de refração, a dificuldade para a água. Quanto menor o índice, menor é a dificuldade, a velocidade, portanto, no ar vai ser maior que a velocidade na água. Beleza? Então, isso aqui é legal da gente saber, ó. Índice e velocidade são o contrário. Dificuldade, índice pequeno, velocidade grande. Dificuldade, um índice grande, velocidade pequena. Beleza, vamos voltar para cá. Muita gente grava na cabeça que a reflexão da luz ela é acompanhada por uma mudança de meio, mudança de velocidade e desvio. Gente, não é sempre que rola o desvio. Tem um caso específico quando o ângulo de incidência é 0 graus com a normal, que é a linha em branco, e o ângulo aqui de refração também vai ser 0 graus. Veja, a luz está passando da água para o ar, ela está mudando de velocidade, mas não tem desvio. O ângulo de incidência é 0 e o ângulo de reflexão, ou de refração, perdão, também vai ser 0, tá bom? Refração porque passou para outro meio. Ó, não tem desvio, o ângulo é o mesmo. Se eu mudar o ângulo de incidência maior do que 0, tá? Qualquer ângulozinho maior do que 0, o que vai acontecer? A luz vem pela água, né, com uma velocidade pequena em um ângulo pequeno. Quando passa para o ar, aumenta a velocidade e o ângulo de refração também vai aumentar. Aqui já começa a ter mudança de meio, mudança de velocidade e desvio. À medida que eu vou aumentando o ângulo de incidência, repare que o ângulo de refração ele também vai aumentar. Até chegar num ponto que ele está desse jeito aqui, ó, paralelo à superfície. Quando isso acontece, esse ângulo ele tem um nome específico. Esse raio ele está saindo de maneira rasante. O que é rasante? Rasante quer dizer paralelo à superfície. Se eu aumentar ainda mais o ângulo de incidência, repara, o ângulo ali ó, vai aumentar tanto, que a luz não consegue nem mais passar. Ela bate e volta. Quando isso acontece, aí a gente vai ter uma reflexão. Então, pessoal, o que vai rolar? Qual que é o lance? Veja, se eu tenho um ângulo daqui de incidência, né, x, quando a luz passa para o meio 2, mais fácil, no caso para o ar, o ângulo vai aumentar. Ele pode aumentar tanto, que ele forma 90 com a normal, e se eu aumentar mais um pouquinho, ele bate e volta, deixa de ser refração e vira reflexão. Tá, mas a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte, e essa é para você pôr um pouquinho a mão na cabeça e ficar ligado. O que está acontecendo aqui nesse caso, quando eu tenho um ângulo rasante? Qual é o fenômeno que está rolando? Bom, não pode ser refração porque não está passando. Não pode ser reflexão porque não está voltando. Então, esse caso, essa situação, é que a gente chama de situação limite ou ângulo limite. O que é o ângulo limite?
Ângulo limite é um ângulo de incidência que gera um ângulo aqui de 90 graus com a normal, que não é refração nem reflexão, sacou? Não é refração, não é reflexão, é o limite. Por isso o nome ângulo limite. Se a gente pegar a nossa amiguinha lei de Snell, que a gente sabe que funciona como índice vezes ângulo de onde vem é igual a índice vezes ângulo para onde vai. O que vai rolar? Para a situação aqui do ângulo limite, para a situação do raio rasante. Então, ó, índice do meio 1 vezes o seno de ângulo de incidência, índice do meio 2 vezes o seno do ângulo de refração. Nesse caso, eu estou admitindo 90. O que a gente sabe na matemática básica? Seno de 90 dá 1. Então, pessoas, eu pego esse índice do meio 1 que está aqui, passo para frente dividindo. Vou ter que o seno do ângulo de incidência é o índice do meio 2 que já estava, sobre o índice do meio 1. Esse cara, esse ângulo de incidência aqui, que está me gerando um raio rasante, eu passo a chamar ele de ângulo limite. Porque é ele que vai gerar para mim um raio que não está refratando nem refletindo. Por isso que ele é limite. Então eu vou ter que seno de L, que é o ângulo limite, né? Lembrando que é o mesmo ângulo de incidência, só muda o nome. Seno do ângulo limite é igual índice do meio 2. Meio 2 é para onde iria. Está indo para o ar. No ar, o que a gente sabe? Que o índice de refração é menor. Então, em vez de escrever índice do meio 2, você já pode pôr aqui, ó, índice menor, que dá boa. Sobre o índice do meio 1. Meio 1 é da onde veio? Veio da água, que é o lugar onde tem mais dificuldade, tem maior índice. Então, você pode calcular o ângulo limite fazendo simplesmente seno do ângulo limite, lembrando que o ângulo limite é o ângulo de incidência, tá? Não esquece. É índice menor sobre índice maior. Fechou. Pequenininho embaixo, grandão em cima. Seno do ângulo limite, índice pequeno sobre índice grande. Não inverte. Não pode inverter, senão dá ruim. E vamos falar da nossa amiguinha mesmo, da tal da fibra óptica. Por que a fibra óptica é importante? Por que eles gostam tanto de cobrar? Simples. A fibra óptica ela é muito utilizada em telecomunicações. Se você está assistindo essa aula agora, na tua internet, pelo computador ou pelo celular, isso só é possível graças à fibra óptica. Senão você ia levar 2 horas para fazer download dessa aula e quando chegasse em 99% ia cair a conexão, você não ia conseguir assistir nunca. Então, telecomunicações só são possíveis hoje, internet de banda larga. Você está fazendo maratona de série? Não devia estar estudando. Mas maratona de série, escutar música, computador, um monte de coisa, só é possível por causa da fibra óptica. Outra coisa também que é muito importante a gente comentar é o uso da fibra óptica na medicina. Beleza? Telecomunicações, não precisa dar exemplo, né? Você tem internet na tua casa, está usando, está estudando por ali, fechou. Já sabe como é que funciona. Medicina. Antes, para as pessoas fazerem uma cirurgia de, por exemplo, redução de estômago, você tinha que pegar a pessoa e fazer um corte em todo o abdômen, expor o abdômen, cortar o estômago, costurar o estômago, pôr as tripas no lugar de novo, fechar a pessoa, e aí o pós-operatório levava meses, cara. Levava meses por quê? Porque você tinha que abrir, era quase uma autópsia que você fazia no cara. Agora você usa fibra óptica que você faz o quê? Numa ponta da fibra você põe uma câmerazinha, né? Na outra ponta você põe uma lente. Isso aqui vai ter a grossura de uma caneta, velho. Uma caneta Bic dessas de escrever. Então o que você faz? Você faz um cortezinho aqui na barriga do cara, você passa a câmera com o fio, acha o estômago. Outro cortezinho, passa o bisturi. Outro cortezinho, passa a pinça. Você vai lá com a câmera, o médico vai olhando num telão, que pode inclusive ampliar, ele vai vendo ali naquela câmera, que é nada mais, nada menos do que uma fibra óptica com uma lente numa ponta e o receptor na outra, e ele consegue fazer toda a cirurgia, toda a redução de estômago. Detalhe, velho, você sai da mesa de cirurgia com 3 pontos, com um band-aid em cada ponto, você só fica no hospital o tempo necessário, de repente, para recuperar da anestesia e tal, e mais um dia de observação, depois vai para casa. Então você vê, você não precisa mais abrir o organismo inteiro, a pessoa inteira. Chance de infecção reduz um monte, por isso medicina. Sem dizer cirurgia de nariz e, cara, ó, isso aqui, sério, de verdade, não tem como não falar da fibra óptica. Mas o que eles podem perguntar no vestibular? Eles podem perguntar o seguinte, para você prender a luz aqui, por exemplo, vai fazer cirurgia no cara, o que você tem que fazer? Você tem que emitir a luz, né, uma lanterninha na ponta da fibra, essa luz tem que bater no órgão, refletir,
e ficar preso dentro da fibra. A luz não pode escapar. Porque se a luz escapa, você perde informação, no caso da internet, você perde luminosidade, no caso lá para fazer a cirurgia. Então você tem que prender a luz aqui dentro. Quer dizer o quê? Para você usar a fibra ótica, o ângulo de incidência, o ângulo I, ele tem que ser maior que o ângulo limite. Por que ele tem que ser maior do que o ângulo limite? Veja, se o ângulo de incidência é maior do que o limite, a luz bate e volta. Então ela não escapa, ela não refrata, ela não sai. Cada reflexão que você tiver aqui, ó, a luz tem que ser maior, ou o ângulo de incidência tem que ser maior do que o ângulo limite. E aí você, entre aspas, prende a luz aqui dentro, prendendo ela aqui você consegue jogar ela de uma ponta na outra da fibra. Fazendo volta, fazendo curvinha, por isso que é importante esse negócio aqui. Uma informação importante que você tem que ter na cabeça é o seguinte, a gente está vendo que a luz se propaga dentro da fibra. Então a gente imagina, bom, se você tem a fibra em si e tem uma casca protetora, é mais fácil para a luz se propagar na fibra do que na casca. E é aí que vem o plot twist da coisa. Para você ter a reflexão total, que é o caso da fibra ótica, a luz reflete totalmente, a luz tem que passar obrigatoriamente ou tentar passar do meio mais difícil para o meio mais fácil. Então a luz tem que ir do mais difícil para o mais fácil. Ou seja, pessoas, agora é que vem a coisa muito maluca, a luz tem que ir do meio mais refringente, ou seja, mais difícil, para o meio menos refringente. Joia? Ironicamente, então, e isso é a pergunta que eles fazem em 99% dos casos. Quando você tem uma fibra ótica sendo utilizada em alguma situação, aonde é mais difícil para a luz se propagar? Ironicamente, o mais difícil é onde ela se propaga, que é na fibra e não na casca. Por quê? Se ela fosse do meio mais fácil para o meio mais difícil, ela ia refratar, ia embora, ia se perder. Então, falou de fibra ótica, lembra? A fibra é mais difícil para a luz se propagar, ela tem mais dificuldade para a luz se propagar do que na casca. Na casca a propagação é melhor, mas por causa disso é que a luz não chega na casca, ela fica presa dentro da fibra. Valeu? Tá aí, ó, fibra ótica. Bom, federal gosta desse negócio? A nossa federal aqui, o FPR, gosta? Será que gosta? Olha aqui, ó, questão 18, tratando um pouquinho sobre tudo o que a gente falou. Desde lei de Snell até reflexão total, vamos ver o que acontece lá na questão, que eu vou ter que ler na cara dura, porque eu também não decorei um enunciado desse. Fala o seguinte para você ali, ó. Um raio luminoso proveniente de um meio de propagação A, então aqui em cima, da onde vem a luz é o meio A, ele é parcialmente refletido e parcialmente refratado por entrar em B, conforme a figura abaixo que está aqui. A velocidade de propagação do raio luminoso em A é 250.000 km por segundo, bastante coisa. E a da luz no vácuo, não é no meio bem, é no vácuo, é de 300.000 km por segundo. Com base nos dados, é correto afirmar questão da federal do tempo que ela era somatória, graças a Deus não é mais. Então, vamos entender o que está acontecendo primeiro. Só de olhar para o desenho, eu já consigo algumas informações. Primeira informação, se o ângulo de incidência é 45, pelas leis da reflexão, o ângulo de reflexão aqui também tem que ser 45. Lembra? Ângulo de incidência e ângulo de reflexão tem que ser iguais. Quando a luz passa do meio A para o meio B, você está reparando o que aqui? Ó? Que o ângulo diminui. Gente, vamos lá. Vamos pensar nisso daqui. Índice de A comparado com o índice de B. Velocidade em A comparado com velocidade em B. Ângulo de incidência comparado com ângulo de refração. Falando da refração, tá? O que a gente pode perceber? O ângulo aqui no meio B, ele é menor. Se o ângulo é menor aqui no meio B, o ângulo de refração é menor, é porque a velocidade no meio B também é menor. Quanto menor a velocidade, menor o ângulo.
E aonde que a velocidade é pequena? A velocidade é pequena onde a dificuldade, o índice é grande. Então o meio A ele vai ter uma dificuldade pequena, um índice pequeno, uma velocidade e um ângulo grande. O B vai ter um índice, uma dificuldade grande, uma velocidade e um ângulo pequeno. Então só de olhar para o problema já consegui determinar tudo isso daqui. Bom, a alternativa A fala para a gente que o índice do meio B é menor do que o índice do meio A. Então, errado, né? Essa daqui já deu para ver que deu ruim, só de analisar a gente matou. Na alternativa 2, ele fala do índice absoluto do meio A. O que é o índice absoluto? Vamos lembrar. Índice absoluto é velocidade da luz no vácuo, que é o V, sobre a velocidade da luz no meio, velocidade da luz no vácuo, que é o C, sobre a velocidade da luz no meio, que é o V. Então, eu vou fazer a velocidade da luz no vácuo 300.000 sobre 250.000, que é o do meio A. Resolvendo isso, corta os zeros, faz a matemática, a gente tira que o índice do meio A é 1,2. Show de bola, 2 é verdadeiro. A alternativa 4 fala para mim que o índice é 0,8. Cara, que beleza. Se aqui eu já calculei o índice e vi que está certa, essa 4 eu não vou nem perder meu tempo, gastar minha saliva discutindo. Até porque saliva transmite coronavírus e a gente não pode fazer isso. Beleza? Essa está falsa. 8. O índice do meio B vale 1,2. Bom, 1,2 raiz de 2, né? Então eu tenho os ângulos, eu tenho já o índice do meio A que eu calculei, né, anteriormente, lá na questão 2. É só jogar na lei de Snell. Índice vezes ângulo de onde vem é igual a índice vezes ângulo para onde vai. Como vai funcionar? Índice do meio A 1,2. Seno de 45 pela matemática moderna, raiz de 2 sobre 2. Índice de B é o que eu quero. Seno de 30, 1/2. Esse 2 aqui embaixo mata aquele 2 do outro lado. Sobra 1,2 raiz de 2. Índice não tem unidade, é dimensional, então índice de B é igual a 1,2. Bem certinho o que ele falou pra gente. 8, verdadeira, pode marcar. 16 fala pra gente que a velocidade da luz em B é menor do que a velocidade em A. Ele está falando que a velocidade em B é menor do que a velocidade em A. O que a gente sabe? Quem tem o maior índice tem a menor velocidade. Então o B, olha aqui o B, o que está acontecendo? Maior índice e vai ter a menor velocidade. Portanto, a 16, verdadeira. Tá? Mais difícil em B, menor velocidade. E a 32, ele fala que com o adequado ângulo de incidência do raio luminoso do meio A, é possível reflexão total. Gente, para ter reflexão total, voltando aqui, a luz tem que ir do mais para o menos, do mais difícil para o mais fácil, do índice maior para o índice menor. E o que a gente já percebeu aqui? Que a luz está vindo de A para B, do índice menor pro índice maior, ou seja, do menos para o mais. Do menos para o mais não pode, tem que ser do mais pro menos. Então a 32 é falsa. Quando você for fazer uma questão ali que envolve soma, é muito importante você ficar ligado no seguinte: soma de baixo para cima, fica mais fácil a conta, evita erros. Então olha aqui, 16 com 8 vai dar 24, com 2 vai dar 26. Essa é a nossa soma, essa é a nossa sominha correta. Beleza? Gente, valeu aí, obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima. Daqui a pouco a gente se vê pessoalmente para conversar direito. Valeu? Mantenham contato, abraço, até mais. Beijo, tchau.